Vamos lá, crianças? Está todo mundo aí com o livro? Quem não pegou, pega, por favor. Nós estamos no módulo 2. Ah, e esse assunto da Segunda Guerra Mundial fecha o módulo 2, tá? Então, tá tudo bonitinho. O módulo 2 está fechado também. O 1 também está fechado, o 2 também, tudo certinho. Não houve aí, graças a Deus, nenhum prejuízo, tá, para vocês. Foi tudo certinho o conteúdo, tá bom? Claro que dúvidas aqui e lá, né, uma ou outra, vão existir. Por isso que eu falo para vocês, sempre que vocês estiverem fazendo um exercício, fazendo uma leitura do capítulo, anotem em algum lugar, né, as dúvidas, anotem o que não entendeu, tá? Para poder me passar isso na aula e eu poder voltar ao assunto com vocês. Não fiquem sem graça de fazer isso. Não fiquem. Toda vez que não entendeu o conteúdo, toda vez que não entendeu o assunto, me fala. Agora, então, ó, tá mais tranquilo ainda, né? Eu posso pegar links e apresentar para vocês. Eu posso pegar trailer de alguma coisinha e mostrar. Então, assim, nós estamos num momento ótimo para isso, né? Para a gente ver várias formas de um assunto, de um conteúdo, vários pontos de vista. Então, não deixe de passar para mim, sempre que sentir de... Oi, Maria. Maria Eduarda, quer falar? Não, professor, só queria te avisar que eu saí e entrei porque minha internet caiu e demorou um pouquinho para voltar. Pode deixar, eu sei disso, tá? Pode deixar. Então, olha só, vamos... Página 329, todo mundo aí com ela aberta. Aí está assim, ó, número 3. Associe cada um dos conceitos e acontecimentos a seguir com a sua definição correta, referente ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aí, né, o A, que é o totalitarismo. A, totalitarismo, vocês irão colocar no... Deixa eu ver aqui, deixa eu contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. No quinto quadradinho, tá? Que está o seguinte: característica de um regime político centralizado, que exerce um forte controle sobre os diversos âmbitos do governo, apresenta também ideologias autoritárias e nacionalistas. Então, totalitarismo A é no quinto quadradinho da outra coluna aí do ladinho, tá? B, espaço vital alemão, né? O espaço vital alemão é o último quadradinho em branco. Está o seguinte: ideia defendida pelos nazistas de que a Alemanha tinha direito à expansão de seu território para que pudesse ter acesso aos recursos naturais de que necessitava para se desenvolver, além de incorporar povos de origem germânica. C, pacto de aço. O pacto de aço, vocês irão colocar a letrinha C aí no penúltimo quadradinho, que está o seguinte: acordo firmado entre Hitler e Mussolini, que assegurava ajuda militar mútua em caso de guerra. Foi aí a associação do nazismo e do fascismo, né? D, fase de expansão nazista. É o primeiro quadradinho lá em cima em branco. Período inicial da Segunda Guerra, em que Hitler empreendeu uma expansão militar sobre diversos territórios europeus, entre eles a França. E aí, né, esse nome aí, que vai ser difícil pronunciar, né? Esse nome alemão aí, da letrinha é o segundo quadradinho, tático de guerra relâmpago, empregada pelo exército alemão, e consistia no bombardeio de bases de comunicação e transporte, seguido por um ataque com tanques e depois com infantaria motorizada. Ô, Paula, Oi. se falar Blitzkrieg. Ah, muito chique, por isso que é bom ter aluno aí, ó, esse volto, né, com as línguas, maravilhoso. Tá ótimo, amor, obrigado, tá? É que eu não quis acabar aí com a vida de vocês, com a minha performance Tudo bem. Valeu. Vamos, crianças. Mas é mesmo, né? Se você ler devagarzinho igual você fez, fica mais tranquilo. F, Operação Barbarossa. É aí, deixa eu contar os quadradinhos, o quarto quadradinho. Plano nazista de invasão da União Soviética, que teve início a partir de 1941. E o outro, não entendi? 329, isso. Daqui a pouco eu vou dar a sequência certinho, tá? E o último aí, ataque a Pearl Harbor, que é o terceiro quadradinho, ataque japonês à base naval estadunidense,
situada na região do Havaí. Então, ó, vou falar a sequência como é que ficou, tá? D de dado, E, G, F, A, C e B de bola, tá? Então, ó, D, E, G, F, A, C e B de bola. Vou pedir para vocês irem lá para a página, que essa página é muito bacana de fazer, porque ela faz aí ela pega informações para montar um texto, tá? A página 341. Coloca lá para mim, por favor. 341. Eu gosto de fazer a página, porque essa página você retoma. Página dos aviões, né? Oi, amor? Isso, a página com esses 2 aviãozinhos aí, o que eu estudei, tá? A sequência, repito. Vou botar aqui na minha página. Ó, sequência. D de dado. E, G, F, A, C e B de bola. D, E, G, F, A, C e B. Foi, Iago, tudo bem? E aí, vamos lá para a 341. A 341 é aquela que faz um apanhado de pontos importantes do que vocês estudaram sobre o assunto, tá? No caso aí do capítulo. É o retomando. Então, tá assim, nós temos aí os quadradinhos que tá escrito neles. Totalitarismo, nazismo, holocausto, Segunda Guerra Mundial. Bom dia, Mariana. Segunda Guerra Mundial. Fascismo, espaço vital. Então, nós iremos aí encaixar essas palavras no texto, tá? Nesse textinho que tá aí embaixo. Então, nós iremos fazer juntos, tá bom? Entrou alguém antes de Mariana, não foi? Deixa eu interromper rapidinho. Ou não? Foi impressão minha. Não lembro, mas depois eu vou conferir, tá? Então, vamos lá, ó. Agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Aí nós temos lá, o termo... Ih, caramba, não, tá gravando. Levei um susto. Pensei que eu não tivesse colocado para gravar. É o termo usado para se referir à política de extermínio em massa de judeus empreendida pelos nazistas. Que termo é esse? Né? Que termo é esse Isso aí. O Holocausto é o termo que identifica... Isso aí, Maria Eduarda. Que identifica aí o extermínio em massa de judeus. Então, nesse primeiro quadradinho aí, branco em branco, vocês vão colocar Holocausto. Foi um conflito de grandes proporções que mobilizou diversos países do mundo entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial. Isso aí, Rian. Rian, você podia aparecer também, né, Rian? Você gosta dessa de participar? Não se chama preguiça. Para com isso, Rian. Poxa, a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas... Qual é a página? 341. Você está perdido, Caetano? Achou aí? Deixa eu esperar de novo. Achei. Achou? Então, vou repetir para você, ó. Primeiro quadradinho branco. Você vai colocar Holocausto. Primeiro quadradinho branco aí vazio. Holocausto. Segundo quadradinho. Segunda Guerra Mundial. Aí está o próximo. Os nazistas buscavam alcançar ou seja, ampliar seu território para obter terras e recursos suficientes para seu crescimento como potência mundial. O espaço vital alemão. Aí, espaço vital alemão, né? Que era aí o que ele realizava, né? No caso aí, suas invasões, né? Sua ocupação de territórios alheios, para poder... caramba, que não está funcionando. Para poder aí expandir os seus domínios, suas ideias, tá? Espaço vital nazista, isso aí. Foi uma ideologia desenvolvida na Alemanha
baseada em ideias totalitárias, antissemitistas, racistas, nacionalistas e expansionistas. O Nazismo. Nazismo. Isso aí. E aí, Alex, bom dia. O nazismo. Continuando. Alex, tá por aí? Pega o livro, por favor. Cadê tu? Para onde ele foi? Eu não estou vendo. Nós estamos, ó, na 341, tá? 341. Abriu? Conseguiu aí? Dá tempo? Não, né? Alex que entrou agora, não. Quem foi? Foi, não foi? Foi. Foi ele mesmo. O Paulo, você fez a página 338? Não. Eu tenho feito o seguinte com vocês, crianças, igual eu também tenho feito no 8º, tá? Eu estou escolhendo ali as atividades e fechando o assunto, para a gente não precisar, né, fazer tanta coisa e acabar, assim, ao meu ver, eu estou pegando os exercícios realmente focando ali, tá? No caso 338, é uma interpretação de texto, né? Não é isso? É isso mesmo, uma interpretação de texto. E a 339 dá uma continuação dessa interpretação e puxa outro assunto. Então, assim, para a gente não ficar preso, né, a interpretação de texto, acabar, não que não seja importante, tá? Mas se a gente pode andar um pouquinho para frente, eu estou fazendo isso, tá bom? Eu estou selecionando as atividades e a gente vem fazendo, trabalhando dessa forma. Que não vai prejudicar vocês, não, tá? Eu estou focando exatamente naquela atividade que vai também, que está também relatando isso, essas atividades que eu estou pulando, tá bom? Só que está mostrando de outra forma. Porque as atividades acabam sendo muito repetitivas, né? Então, eu vou selecionando para poder até ajudar a gente mesmo, tá bom? Então, vamos. Alex, quer que eu repita? A 341? Fala aí para mim. Então, vou repetir de forma geral, tá? O primeiro quadradinho foi Holocausto. Não precisa não? Então tá. Primeiro quadradinho, Holocausto. Segunda Guerra Mundial. Espaço Vital Alemão. Nazismo. Aí agora nós vamos aqui para os dois últimos, ó. Foi uma ideologia desenvolvida na Itália que tinha algumas características como nacionalismo, militarização, expansionismo e totalitarismo. O fascismo. O fascismo foi que se desenvolveu na Itália e o nazismo na Alemanha. E o último aí, é um sistema político em que o governo assume posicionamento autoritário e de caráter intervencionista em diversos âmbitos da sociedade. O totalitarismo. Então, olha aí a sequência que ficou. Isso aí, que maravilha, obrigado. Então, a sequência que ficou: Holocausto, Segunda Guerra Mundial, Espaço Vital Alemão, Nazismo, Fascismo e Totalitarismo, tá? Holocausto, Segunda Guerra Mundial, Espaço Vital Alemão, Nazismo, Fascismo e Totalitarismo. Então, vamos lá. Eu vou relembrar aqui com vocês alguns pontos, antes da gente fazer lá, dar uma olhadinha lá no campo de concentração, no campo de extermínio. Eu vou lembrar aqui com vocês alguns pontos importantes dos dois conteúdos que nós tivemos no módulo 1, tá? Então, nós falamos no módulo 1. Eu até abri o livro, tá, criança? Olha, estou até no sumário. Se vocês quiserem fazer o mesmo, só para poder se localizar, tá bom? Nós falamos no módulo 1 sobre a Primeira República, que foi o nosso primeiro capítulo, e o capítulo 2, que foi sobre a Era Vargas. Então, eu não vou aqui conseguir lembrar todo o conteúdo, tá? Porque não vai nem ter tempo para isso. Então, vou relembrar aqui com vocês pontos marcantes desses dois capítulos, desses dois assuntos. A Primeira República, nós vimos que ela foi implantada sem a participação popular, né? Conversei com vocês, que foi ainda em sala de aula, e quando a República foi implantada, quando o novo regime apareceu, né, muitos populares, né, a grande maioria aí da massa popular, nem tinha ideia do que estava acontecendo.
né, na hora que as pessoas viram os militares, né, passando aí a rua, ocupando, né, a rua, indo aí em direção a ocupar a sede do governo, os populares acreditaram, né, que aquilo fosse um desfile militar, tá? Não tinham nem a consciência da mudança do regime político. Eu até falei com vocês, conversei com vocês na sala sobre aquela historinha, né, do velho Chico, e quando voltou aí para trabalhar, né, ele pensou, na verdade, ele achou um desrespeito a foto de Dom Pedro II não está mais, né, no gabinete. Ele fazia parte de uma repartição pública. E aí que falaram para ele, quem? O Pedro Banana? E ele ficou horrorizado quando escutou aquilo. Mas como assim vocês estão desrespeitando, né, o nosso imperador? Quer dizer, Dom Pedro já tinha aí abandonado. Não, eu estou página mesmo, eu não estou fazendo a revisão por página não, tá, Alex? Eu estou só relembrando os pontos, não, só prestar atenção mesmo, tá? Então, assim, ele não tinha consciência quando ele teve que se afastar por conta de problema de saúde, né? Por conta desse afastamento, ele não ficou sabendo da mudança aí, da retirada de Dom Pedro II. Então, só teve acesso a essa informação, podemos dizer dessa forma, aqueles que estavam aí, de alguma forma, integrados, né, no trabalho público, engajados aí no movimento, né, político naquela época. Então, assim, as pessoas viviam, naquele período, à margem, tá, da política. Não eram engajados, né, não eram participativos. Então, a Primeira República, ela foi implantada aí sem a participação popular, né? Ela foi implantada pelos militares, tanto pelo corpo militar da época. Tanto é que nós tivemos aí essa Primeira República dividida, podemos dizer dessa forma, em 2 períodos. Nós tivemos a República da Espada, que foram os 2 primeiros governos desse período, né, militares, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que assumiram aí o governo, e depois nós tivemos a República Oligárquica, né, que foi aí a República, que foi o governo comandado por grandes fazendeiros, por famílias ricas e poderosas. Então, desde a implantação da República, em 1889, nós não tivemos uma república democrática, tá? Essa é a palavra aí. Nós não tivemos uma república que foi inserido a eleição, o voto popular, a participação do povo. Nós não tivemos isso na Primeira República. Os governantes, a princípio, como eu falei para vocês, né, aí na Primeira República, eles foram escolhidos de forma indireta. Eles foram escolhidos, esses 2 militares, pelos militares, que foi aí a República da Espada. Quando a República da Espada foi derrubada e teve a implantação da República Oligárquica, a escolha aconteceu através do poder econômico, tá? Nós tivemos logo de cara, né, os arranjos políticos, aonde o coronelismo, a política dos governadores, dava aí base e apoio para a política do café com leite. E o que foi a política do café com leite? A alternância da presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Então, ora, era São Paulo na presidência e ora era Minas Gerais na presidência. E por que isso, né? Um era maior produtor e exportador do café e o outro do leite, o maior produtor de leite. Então, eram aí os 2 estados, eram aí as 2 forças que mantinham a economia do Brasil naquele período. Então, a Primeira República, nesse nosso primeiro momento de república, ele foi aí todo manipulado, né? Ele foi aí todo organizado por pessoas ricas, por pessoas poderosas, por pessoas influentes de dinheiro, grandes fazendeiros, grandes nomes e militares, né? A população não foi inserida nesse contexto, como eu já falei. Por conta desse período, né, de dominação da Primeira República, nós tivemos também aí um período de resistência, tá? Nós vimos que uma prática muito comum nesse arranjo político era aí o voto do cabresto, né? Onde a população, quando era para se escolher aí um governador, né, um representante do município, aí se tinha uma eleição. Claro que o voto era censitário, né? O voto, ele tinha aí uma questão aí de idade, né? Aliás, nesse período não era nem censitário na questão do valor financeiro de quanto você recebia, mas tinha aí uma questão que limitava
determinadas idades, que limitava. As mulheres, por exemplo, não votavam, tá? Então, nós tínhamos aí o voto do cabresto, que era o voto onde o coronel, né, ele usava da violência, ele usava da troca de favor para manipular o voto do eleitor, né, daquela pessoa que podia votar, daquele homem maior, né, de 21 anos, que era aí, né, uma pessoa que sabia ler e escrever, tá? Que era um dos princípios para poder aí participar da votação. Esse coronel, ele manipulava esse voto. Então, esse voto não era confiável, tá? E o indivíduo, né, e as pessoas dessa época, num determinado momento, começaram aí a ficar cansadas dessa manipulação. Começaram a ficar cansadas de se sentirem abandonadas na sua região, né, nos seus estados, que nesse período já se tinha aí certa autonomia. Então, nós tivemos aí, também na Primeira República, um período de resistência, né, que foram aí os movimentos que começaram a crescer e ganhar força contra a Primeira República. Nós tivemos a revolta da vacina, nós tivemos a revolta da chibata, nós tivemos aí o cangaço, nós tivemos as revoltas nos centros rurais, né, que foi aí a Guerra de Contestado, né? Nós tivemos também aí... me fugiu o nome, gente. Olha só, aonde nós tínhamos aí o Antônio Conselheiro como... Guerra dos Canudos. Caramba, me fugiu, me deu um Guerra dos branco. Canudos? Obrigada, Tarian, maravilhoso. Que hora que acontece isso, dá um branco, é que você quer pensar numa coisa e está pensando mais à frente, acaba... Caramba, eu lembrei do Antônio Conselheiro e não conseguia lembrar Canudos. Vê se pode. Tem hora que dá um negócio. Então, nós tivemos aí também... Felipe, bom dia, amor! Nós tivemos aí também, né, reivindicações, revoltas, que eram aí contra essa manipulação, né, dos poderosos na Primeira República. Outro ponto, e estava escrito aqui no livro, ó, se eu tivesse abaixado o rosto para ver... Nós tivemos também, nesse período da Primeira República, né, o movimento operário. Né? Nós vimos aí os operários também lutando, reivindicando pelos seus direitos trabalhistas, querendo também aí leis que assegurassem, né, a sua vida dentro do trabalho, o seu cotidiano dentro do trabalho. Tá? Bem, aí veio logo após o capítulo 2 falando aí sobre Vargas. A era Vargas, né, Vargas ele assume o governo brasileiro em 1930, derrubando a República Oligárquica, derrubando aí a política do café com leite. Tudo bem que a primeira atitude que derruba a política do café com leite, que dá fim, né, à Primeira República, e essa república de dominação, né, não que não tivemos outros domínios, mas essa república de arranjos políticos muito forte, quem faz a derrubada dessa política do café com leite é o Washington Luiz, né? Quando o Washington Luiz, atual presidente da República, paulista, tem aí, chegando no final do seu mandato, ele precisa apoiar um mineiro, o Washington Luiz faz o quê? Né? Ao invés de apoiar um candidato mineiro, ele apoia um outro paulista. E essa atitude de Washington Luiz, né, esse não cumprimento da política do café com leite, ele faz uma grande transformação na nossa história nesse período, tá? O Washington Luiz dá fim aí por conta dessa sua atitude. Ele interrompe a política do café com leite e ele também dá margem aí a revoluções, principalmente a Revolução de 1930, que dá apoio aí a Getúlio Vargas a realizar o golpe de Estado e a assumir o governo do Brasil, né? Porque quando o Washington Luiz apoia um paulista e não um mineiro, nós tivemos aí a associação de Minas Gerais com outros estados, criando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi aí, portanto, um partido político, né, uma associação que lança Getúlio Vargas como candidato à presidência da República. Porque já que o Washington Luiz não respeitou aí, né, esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, então, portanto, Minas Gerais monta aí a Aliança Liberal, e lança um candidato, então, um gaúcho, que vem a ser Getúlio Vargas, com aí, né, o seu vice, João Pessoa. E aí, a eleição acontece e é denunciado que essa eleição foi fraudulenta e Júlio Prestes, né, é impedido, junto com essa denúncia de fraude e junto também com o assassinato do vice de Getúlio, né, o João Pessoa,
ele é aí derrubado, ele é impedido aí de assumir a cadeira de presidente, de assumir o governo brasileiro. Portanto, Getúlio Vargas, com apoio, né, de revoltosos, né, contra aí essa atitude de Washington Luiz, insatisfeito com isso, e também aí dando condições a Getúlio Vargas realiza o golpe de Estado e toma a cadeira de presidente da República, dando início, portanto, à era Vargas, o seu primeiro governo. Esse primeiro governo de Getúlio Vargas, ele ficou na presidência da República durante 15 anos, tá? Vargas se sustentou no governo brasileiro por 15 anos sem abrir as eleições. E foi uma outra grande polêmica também no seu governo. Esse primeiro governo de Vargas, ele pode ser dividido em 3 governos. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório, Vargas aí se compromete a ficar somente um período para ele poder organizar as novas eleições e abrir as eleições já no final de 1930. Só que Vargas, ele faz o quê? Ele fica 4 anos, né, no governo provisório, né, lançando aí artifícios e jogando para frente a abertura das eleições, até que o negócio fica inviável de sustentar essas justificativas, né, para abrir as eleições, e ele se vê obrigado a fazer algo. E aí ele realiza as eleições indiretas, né, entre os parlamentares, e o auxiliam aí através de uma abertura na Constituição, e Vargas permanece no governo sem eleição popular, sem eleição direta, mas sim com eleição indireta. E também por conta aí da Constituição elaborada, tá? Decretos por ele. Vargas, então, implanta o seu segundo período de governo, o governo constitucional. E, por último, né, quando a pressão, principalmente a pressão paulista, fica ainda cada vez mais forte em cima de Getúlio Vargas, Vargas expõe para a sociedade que ele vem aí sofrendo ameaças, né? Que o governo vem sofrendo aí ameaças comunistas. E a democracia pode sofrer muito por conta dessa invasão comunista no território brasileiro. E Vargas expõe para a sociedade, tá, uma carta comunista, aonde essa carta fala do domínio do comunista sobre a democracia, que iriam fazer atos contra o presidente da República, contra a sociedade em si, né? Então, essa carta, inclusive, recebe o nome de Plano Cowell, tá? Foi um plano arquitetado aí por Vargas e seus apoiadores, seus aliados. Então, portanto, nós tivemos aí uma falsa carta comunista. Essa carta comunista não foi verdadeira, né? Ela foi criada e implantada por Vargas e seus apoiadores. Por isso, o Plano Cowell. E com esse plano, com essa carta denunciando aí, com essa carta mostrando a fragilidade do governo brasileiro, que era preciso fazer algo, Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, que foi a ditadura varguinista, tá? Como é que ele consegue fazer isso, professor? Como é que ele consegue implantar uma ditadura? Então, foi o que eu falei para vocês, né? Ele expõe para a sociedade essa ameaça contra a democracia. Então, eu falo o seguinte, eu vou ter que fazer algo para proteger o nosso país, né? Para proteger a nossa democracia. Afinal de contas, lembrando aqui a vocês, que Vargas, ele era um homem adorado pela população, pelo povo. Vargas criou leis trabalhistas, Vargas fez essa aproximação direta entre o presidente e o popular, coisa que não se tinha, que não era comum, tá? Vargas andava na rua, normalmente, Vargas pegava as criancinhas no colo. Vargas, ele foi muito esperto no sentido, não só de fazer essa aproximação direta com o povo, que ele fez, né, o tal do populismo, né? Ele criou esse contato direto com o povo, mas é claro também, né, ele também realizou leis que beneficiou o povo. Claro que muitas leis, a tal de lei para inglês ver, né, que estava só no papel, que não era colocado em prática, mas que até então não existia. Então, o povo adorava Getúlio Vargas, confiava em Getúlio Vargas. Então, Getúlio implantou o Estado Novo com essa justificativa de proteção, né, de proteger tudo que o povo já tinha conquistado, proteger de ataques comunistas, né, proteger a sociedade da tal perda da democracia. E aí Vargas, né, implantou a ditadura varguinista, o Estado Novo, onde ele passou a controlar
os meios de comunicação, aonde ele passou a controlar a sociedade, aonde ele passou aí a fiscalizar, né, tudo que era dado, tudo que era exposto pela imprensa. Ele criou o DIP, né, que foi o Departamento de Imprensa. Foi um governo totalitário. Foi um governo totalitário, com certeza, tá? Esse DIP não só servia para fiscalizar tudo que circulava nos meios de comunicação, mas também fazer uma propaganda positiva de Vargas. Ele implantou o regime totalitário. Ele implantou a ditadura. E aí, a gente chega aí no ponto, né? A professora, ele implantou a ditadura. E como é que conseguiu tirar Vargas do poder? É isso, nós vamos chegar aí num fato contraditório do governo de Vargas. Olha só que loucura, né? Ele implantou a ditadura no Brasil, ele implantou o Estado Novo, ele implantou o regime totalitário, ele era um ditador no Brasil. Só que, na hora de se posicionar na Segunda Guerra Mundial, ele lutou contra a ditadura. Ele lutou contra nós, né, nós, o governo brasileiro, se posicionamos na Segunda Guerra Mundial quando fomos aí convocados para fazer isso, né, se posicionar. Vargas se posicionou contra o nazismo e o fascismo, contra o Japão, contra os regimes totalitários, tá? Então, aí foi a brecha, né, que os opositores de Vargas estavam precisando. Como assim eu vou lutar na Segunda Guerra Mundial contra os regimes totalitários se o meu governo implantou um regime totalitário? E quando teve fim a Segunda Guerra Mundial e os regimes totalitários foram derrubados, Vargas se viu numa situação difícil, né? Começou a ser pressionado dele renunciar. E, espertamente, Vargas aí abre as eleições, mas isso não tirou dele a pressão de renúncia, né? Ele se viu, mesmo depois de abertas as eleições para ir o novo presidente, ele se viu aí obrigado a renunciar ao cargo, tá? Vargas aí, antes da renúncia, ele tenta, como é que você faz? Ele tenta fazer aí uma tática muito audaciosa também, muito esperta. Ele apoia Dutra como candidato do governo, para o novo governo, mas, ao mesmo tempo, embaixo aí dos panos, né, ele incentiva o povo a ir às ruas e pedir para que ele ficasse no governo, queremismo, queremos Vargas. Então, o Vargas era um homem muito sábio, tá? Ele era um articulador, né, ele era muito esperto. Claro, eu estou falando tudo isso, minha posição aqui não é defamar ou ir contra Vargas, não, tá? Eu estou mostrando para vocês só como é que ele, com certeza, beneficiou o povo, né? Tanto é que Getúlio Vargas, é adorado pelas pessoas de mais idade. Se você for chegar no seu... A avó de vocês é muito nova, né? Mas chegar aí a sua bisavó, seu bisavô, conversar sobre política, com certeza eles vão, na grande maioria, adorar Getúlio. Porque ele foi o criador de leis trabalhistas, né? Eu tenho uma tia minha que ela... Tipo, você não consegue falar sobre política com ela, não. É mesmo? É impossível. Meu Deus do céu, hein? Fala. Calma aí. Vó, vem cá. Perguntar minha avó se ela conhece. Ô, vó, vem cá, rapidão, faz participação aqui na minha aula. Maria Eduarda, mas aí como é que eu... Tu conheceu o Getúlio Vargas? Não. Mas você gostava? Não. Pô, não ajudou. Tchau, vó. Não. Desculpa, vó. Não, mas disseram que ele foi um bom presidente. Minha avó falou que a mãe dela falou que ele era um bom presidente. É isso que eu falar, Maria Eduarda, porque sua avó, ela não vai lembrar tão bem. Quem iria falar mesmo era sua bisavó. Por que eu tô falando isso, né? Por conta assim, da minha idade, tá? Meu avô, ele adorava Getúlio Vargas. Né? Eu passei a me interessar por história, eu quis fazer história até mesmo por conta do meu avô. Ele falava muito de política e ele adorava Getúlio. Por quê? Porque Getúlio foi o criador mesmo de leis trabalhistas, né? Ele colocou para vigorar aqui na nossa realidade da época coisas que não existiam. Tá? Agora, é fato. Ele foi um grande populista, ele era um defensor do trabalhismo, do nacionalismo, tá? Ele era um defensor dos produtos nacionais, mas ele era um articulador muito bom mesmo. É o que eu falei para vocês. Ele ficou 15 anos no seu primeiro governo sem ser eleito democraticamente. Olha que coisa incrível. Né? Para um homem conseguir, para um presidente conseguir fazer isso, mesmo naquela época, né? Não dá para te comparar com a realidade de hoje, mas tinha que ser muito bom. E ele foi realmente muito bom como articulador. É óbvio, né? Tudo bem, ele criou leis, que foram leis que, em muitos dos casos, não vigoraram de fato, tá? Não beneficiou na totalidade aquele trabalhador,
Por exemplo, o sindicato era todo controlado pelo governo, que, não, na verdade, defendia mais o interesse do governo do que o interesse do trabalhador, mas ele entrou na história como uma grande personalidade, né, de forma muito positiva. E ele saiu da história também, tá? De forma muito, assim, muito polêmica. A polêmica está até hoje aí, e nós iremos ver mais para frente, tá bom? Bem, deu para lembrar algumas coisas, né? Maria Eduarda, adorei a participação. Só não ficou melhor porque não abriu a câmera para ver sua avó. Não ia gostar mais. E, ó, vamos pensando nisso, hein? Para a gente voltar aí, voltar não que não vamos a lugar nenhum, né? Para a gente iniciar agosto de forma diferente. Vamos nos ver. Ah, olha, garota. Para a gente se ver, eu morro de saudade de vocês, né? Eu vejo muito Kêmica, eu não esqueço o rosto, ela sempre está aqui comigo. Mas vocês também fazerem isso, tá? A gente vai ter um papo melhor, conversar. Eu gosto de conversar com vocês. Mas deixa eu parar de falar. Deixa eu tentar entrar aqui no campo de concentração que eu falei para vocês. Deixa eu pegar o link aqui rapidinho. Peraí, crianças. Peraí, que tem hora que eu era para ter deixado. Ô, Paula. Oi. Como você tá falando de nazismo, fascismo, o filme do Menino de Pijama Listrado mostra um pouco da realidade que era, assim? Com certeza. E outro que eu falei até para vocês, que eu indiquei para vocês, A Vida é Bela. Quem puder ver esse filme, A Vida é Bela, pô, eu vou agradecer muito. E outro assim, vocês vão adorar, tá? É um filme que ele mostra bem isso. Peraí que eu tô tentando entrar no negócio aqui, criança. Aí, pronto. É um filme que mostra bem essa realidade, tá? De antes de começar a Segunda Guerra Mundial, no decorrer da Segunda Guerra Mundial e o desfecho da Segunda Guerra Mundial. A Vida é Bela mostra essas três etapas. De como estava o judeu, né? Aí no início da Segunda Guerra, e de como foi a situação dele quando começou a perseguição sobre os judeus e qual foi o desfecho. E mostra também, principalmente, a realidade dos judeus no campo de concentração. Depois, se eu conseguir aqui, se der tempo até pra gente, eu vou tentar pegar o trailer do filme, A Vida é Bela, para passar para vocês. Eu tenho um filme todo. Eu vou ver se eu acho o trailer na internet, vocês poderem ver um pedacinho. Ó, deixa eu apresentar aqui para vocês a visitação. Oi, meu amor. Então é por isso que hoje em dia não tem mais tanto judeu? É por causa dessa época? Não tem mais campo judeu? É porque é muito difícil ver judeu hoje em dia. Não. Aqui, né, cara? Aqui, né? É isso, Você vai lá em Israel, é normal. é isso que eu falo para você. Aqui, tá? Que não é por conta disso, não. É pela questão que a religião que domina aqui o Brasil é a cristã. Então, tipo... Isso aí. Mas, então, Caetano... Você vê mais cristãos e protestantes, né? Não é comum você ver... Ó, o Luciano Huck judeu. É bem difícil. É a mesma coisa você ver muçulmano. Isso aí. É mais difícil. Ô, Caetano, mas se pá, você tem antepassados judeus e você nem sabe, porque muita gente não sabe que tem. Isso mesmo. Não é uma coisa que se procura tanto Pois é, saber. mas é difícil. Ah, Eu tô só adorando. sei que eu tenho antepassados espanhóis, portugueses e indianos. Muito chique. Eu sou espanhóis e negros, eu sou misturada, eu sou dos escravos e quero os escravizados. É isso aí. Escreve, mas... Ó, tô adorando a participação de vocês, hein? Eu não quero nem saber, não. Pode tratar de passar um creme no cabelo. Ô, Paula. Para a próxima aula. Paula. E minha descendência portuguesa é mais perto ainda pela questão que é só meu bisavô que ele é Eu português. sempre fui mais isso. Vocês são muito... Filho, deixa eu mostrar meu negócio, por favor. Hein? Daqui a pouco minha aula acaba, tomando... Nem dá o link para vocês. Ó, deixa eu apresentar a tela rapidinho. Não repara não que eu ainda fico meio enrolado para visitar o negócio, hein? Tem hora que vai, tem hora que não vai. Estão vendo aí? Fala para mim. Sim, tá dando para ver. Para ver, ó. Eu vou escolher um lugar para a gente poder entrar, ó. Essa torre aqui, tá? Que é... Ah, e o filme que eu falei para vocês, A Vida é Bela, foi gravado aqui, gente. E engraçado, eu não tinha percebido, eu fui perceber quando eu entrei na visitação. Falei, gente, eu já vi esse lugar aqui. Aí lembrei, caramba, foi no filme. Fiquei apavorada. Vou entrar... Sempre é conservado até hoje? Tá lá, ó. Tá lá bonitinho, direitinho. Eu acho que é patrimônio histórico. Isso aí. E Deve ser. se faz visitação no lugar. Cadê o Breguete? Aqui, ó, foi, ó. Deixa eu botar assim. Olha que legal, ó, com a setinha, ó, a gente vai... Pior que eu nunca sei se eu tô dentro ou tô fora, então não repare, tá? A gente vai entrar, ó. Calma aí. Entramos, ó. Deixa eu tentar
Deixa aí. É que os alunos já me ensinaram como fazer, mas eu sempre me enrolo. Ó, Eu acho meio estranho, tipo, olha que um lugar tão ruim que acontece males para tantas pessoas serem hoje em dia cuidados com tanto carinho. não é questão do carinho, entendeu? Mas é até a questão, a gente tem que olhar até por outro ponto de vista, né? É até questão de não deixar isso acontecer novamente, né? É até a questão de deixar vivo aí, né? A gente sabe que é meio estranho, mas é deixar viva essa dor, né? Esse prejuízo que foi para a humanidade, tá? Sem contar que isso foi um marco na história, então é importante. Isso aí, sem contar que isso é um marco na história. Um marco ruim, péssimo foi, mas também deixar vivo aqui, né, para que isso não se repita. E mesmo porque por um período se acreditava que isso aqui não existiu. Ah, eu não vou para cá não, vou entrar aqui na torre, para vocês poderem ver. Olha só, deixa eu ver se é aqui que eu entro. Eu acho que eu tenho que sair para entrar, calma aí. Os vídeos também tem que ficar muito fora, né? Aham, ó. Ó, vai levar a gente para dentro da torre, lá no alto, ó, tá vendo? Aonde ficavam lá os nazistas vigiando a entrada e saída dessas embarcações com os judeus. Gente, no filme, olha o filme vocês vão ver exatamente isso. Como é que era essa chegada, como é que era essa viagem, tá? Dos judeus nesse trem. Olha aqui os documentos, ó. E outra, tem muitos documentos aqui, que são os documentos, ó, fotos da época, tá? Deixa eu tentar ir lá, porque, cara, eu sou muito ruim nisso. Olha só que tristeza. Jesus amado, calma aí. Eu quero chegar mais perto da foto, não dá. Aqui. Isso aí fica onde? Oi? Não entendi. Isso aí fica onde? Fica na Alemanha. Ó. Tá vendo? Isso aqui eu registro. Isso aqui eu registro da época mesmo. Porque quando os judeus, quando os nazistas foram aí descobertos nesse campo de concentração, quando eles sabiam que as tropas americanas iam chegar aí, né, e libertar, né, os judeus, e que essa manobra que o Holocausto de fato existiu, e eles iam ser pegos, né, os nazistas fugiram, antes de fugir, tentaram queimar muitos documentos, assassinaram os judeus que ainda estavam vivos, tá? Mas muitas provas ainda ficaram. Então, olha as cercas que protegiam o campo. Olha que legal, crianças. Deixa eu tentar voltar lá, deixa eu ver se tem como. E a gente voltar, aí, e a gente entrar em outro lugar, ó. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês no chat, para vocês entrarem em casa, porque eu sou uma negação, tá vendo, né? Para viajar no controlezinho, só Jesus amado, Jesus. E olha que eu tô com o mouse. Vocês já têm mais habilidade com isso. Olha só, tá vendo? Olha que coisa. Lembrando que cada coisa dessa servia para uma coisa, tá? Cada edifício desse servia para algo. Olha aqui a visitação acontecendo, tá vendo? A visitação presencial mesmo que acontecia na época, tá? Que estava aí aberto para visitação de fato. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu apoio a gente ir para a Alemanha visitar. Pois é. Deixou aqui para a apresentação e vou disponibilizar para vocês o link aqui no chat para vocês entrarem. Ô, Paula, eu fui dar uma procurada agora, é um Museu Memorial do Genocídio, é o nome. Caramba, hein? Então, pois é. Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu botei aqui para vocês, tá? O link que vocês vão entrar direto conforme eu entrei, tá bom? Então, assim, é muito legal a gente ter Ih, Carlos foi e voltou, coitado. A gente tem essa possibilidade agora. Criança, já falei pra caramba. Deixa eu confirmar quem faltou, tá? Já são 9:02. Alexandre, entrou ou faltou mesmo? Vê aí para mim, quem mais é habilidoso. Ah, Alex tá aí, perdão. Ana Clara, tá aí? Eu. Tá aí também. Quem não falar o nome é porque eu já dei presença, tá? Bruna. Bruna faltou mesmo. David Sá. Também. Confere aí para mim, crianças. Francisco. Também. Giovana. Faltou. Se tiver aí, dá um grito de oi, hein? Joana. Faltou. Júlia Mendonça. Faltou também. Marcos Vinícius. Também. E Sara. Também, né? Então, tá bom.
Crianças, nossa aula já estourou, né? Nosso tempo. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Depois, dá uma olhadinha aí nesse